Band Saúde oferecimento Clínica Imaginar é cuidar do presente para construir futuros possíveis. Vitor Almeida, endocrinologia e diabetologia. Protetize, seu recomeço é aqui. Aliança Saúde Brasil, completa em tudo. Doutora Maria Clara, neurologista especialista em dor. O carnaval passou, Salvador ferveu, Band Folia deu um show. Mas tem uma coisa que não acaba na quarta-feira de cinzas, é a nossa saúde. Enquanto muita gente ainda está organizando as fotos, guardando fantasias e voltando para a rotina, o nosso corpo já está mandando recado. E a pergunta é, você está ouvindo? Porque tem assunto que não pode esperar o próximo feriado. Tem jovem recebendo diagnósticos de câncer cada vez mais cedo, tem dor na coluna sendo ignorada como coisa da idade, mas não é. Tem exagero estético passando do ponto, o procedimento não é brincadeira. E tem gente também que parece magra por fora, mas por dentro carrega um risco silencioso, chamado gordura visceral. O carnaval foi intenso, mas agora é hora de olhar para dentro. Hoje o Band Saúde vem direto, sem filtro e sem fantasia, com informação de verdade, especialistas que falam claro e histórias que fazem a gente repensar escolhas. Porque cuidar da saúde não é projeto de verão nem de carnaval, é projeto de vida. O ano só começou e ele promete. Mas promete também mais consciência, mais prevenção, mais responsabilidade com o próprio corpo. Respira fundo e vem com a gente, porque o Band Saúde só tá começando. Doutor, muita gente seguia pelo número que veste, PPP36, seguia também pela forma física e se diz que é magro. Como não engorda, eu posso comer o que eu quiser, que eu nunca vou engordar. Mas ser saudável e a gordura propriamente dita do corpo é muito mais do que isso, né? Exatamente. A gente tem cada vez menos usado o índice de massa corporal. Apesar de ele ainda servir como um parâmetro inicial, ele não nos diz muita coisa como é que está a saúde metabólica dessa pessoa, que deve ser medida pela quantidade de músculos que essa pessoa tem e algumas medidas também, algumas circunferências que a gente utiliza. Então, circunferência da batata da perna, circunferência do braço, circunferência do quadril, circunferência do abdômen. Porque existem gorduras localizadas em regiões que colocam o paciente em muito alto risco de doença cardiovascular, principalmente no abdômen. Hoje a gente sabe que tem dois tipos de gordura. A gordura marrom, que é uma gordura metabolicamente ativa, muito comum no recém-nascido, nas crianças. Por isso que a criança gordinha não quer dizer doença, porque é uma gordura diferente. A gordura do adulto, a gordura branca, é uma gordura que foi acumulada por conta de outros fatores, alimentares, ambientais, e ele fica localizado entre os órgãos, principalmente na gordura abdominal. Essas gorduras, esse tecido adiposo nessa região aumenta o risco das doenças ateroscleróticas, que são as placas de gordura que vai se formando dentro do vaso e capacitando o sangue de fluir da forma adequada. Então isso pode gerar as doenças cardiovasculares, trombos, que aí levam ao infarto, levam ao AVC. Então é importante ter, dentro do parâmetro da pessoa magra, uma distribuição adequada da gordura. Não adianta a pessoa ter o IMC adequado, o peso adequado, a roupa cabe até legalzinho a calça, mas o abdômen está fora dos parâmetros, né? Muita gente até diz assim, olha, eu sou magro, eu só tenho uma barriguinha de chope. Essa barriguinha de chope é um grande problema. Então, é possível uma pessoa magra ter gordura no fígado, enfim, ter um corpo gorduroso, inflamado? Sim, infelizmente sim, porque não é o peso quem vai dizer, que vai falar sobre a saúde desse indivíduo.
né? Por isso que hoje a gente utiliza essas aferições através de uma fita métrica ou até mesmo da própria balança de bioimpedância. Tem um outro exame chamado DEXA também que a gente pode solicitar, que a bioimpedância ela é mais fácil, dá para fazer dentro do seu consultório, do consultório do seu médico, e ali você vai ter também acesso aos percentuais de gordura visceral, distribuição de músculo, peso por setor do corpo. Isso vai ajudar o médico a tomar as medidas adequadas, buscando sempre a saúde integral do indivíduo. Ela pode ter relação com diabetes, tem relação com hipertensão, tem relação com dislipidemia, que é o colesterol alto, com triglicérides alto, pode ter relação com obesidade, com a apneia do sono, que está tudo interrelacionado. O abuso do álcool também está relacionado a esse tipo de gordura. Então, nunca está sozinho, né? É a soma de diversos problemas que levam o paciente a uma doença e pode repercutir com isso a um mal-estar durante o dia, né? Aquela indisposição, aquela dor de cabeça, aquela cefaleia persistente que não sabe muito bem o que é que está causando aquilo, o olhar mais cansado, a boca mais seca, né? Às vezes aparecem como alergias, né? Prurido, que a gente fala, coceira no corpo, a pessoa não sabe do que é, às vezes são fatores também inflamatórios que levam o indivíduo a ter esses sintomas. Qual dessas medidas é mais importante? O peso, IMC ou a circunferência abdominal? O peso e o IMC eles estão diretamente ligados, né? Então a gente já viu que não tem um resultado, uma clareza muito grande se aquilo ali está indicando saúde ou não. Então a circunferência abdominal ela vai trazer para a gente essa evidência. Toda dor, toda, independente de qualquer área do corpo, tem que ser avaliada e estudada. Vamos falar de lombalgia, a famosa dor nas costas, a dor lombar. Você sabia que a lombalgia, há 2 anos, é a maior causa de afastamento de trabalho no mundo? Não é no Brasil, não é na Argentina, no mundo. Então você vê que ela superou a famosa gripe, a famosa virose como causa de afastamento de trabalho. E o problema grande da lombalgia é que 80 a 85% desse pessoal que está afastado do trabalho faz parte daquela população economicamente ativa. É o pessoal produtivo que está trabalhando. Então você vê o problema que é do ponto de vista de saúde pública e também do ponto de vista econômico-financeiro, né, para a Seguridade Social de cada país bancar esse tratamento prolongado. Então, quando aquela dor ela vira para 3 meses, você convivendo com ela, mesmo que tenha dia que ela esteja melhor, pior, que ela oscile, mas ela está ali convivendo contigo há 3 meses, aí vira o alerta, tá? Porque ela já virou crônica, e a partir daí que ela vira crônica, ela vai mexer com toda a musculatura da coluna lombar, ela vai mexer com toda a musculatura da cintura pélvica, da raiz da coxa. E outra coisa, até 50% dos pacientes que desenvolvem dor crônica, e a gente está falando de coluna, de lombar, vamos falar de lombalgia crônica, vão desenvolver transtorno de ansiedade e quadro depressivo. É fato. Acabou-se aquela ideia de que a dor nas costas é privilégio do idoso. Acabou-se, faz tempo isso. Então, assim, a gente vê cada vez mais jovens chegando no consultório com dor lombar,
Vício. Primeiro, a doença degenerativa da coluna tem muito a ver com a tendência genética da pessoa. A pessoa vem marcada para ter uma propensão a desenvolver. E tem os fatores externos que vão ser o gatilho e os agravantes. Sobrepeso, obesidade, tabagismo, postura. E outra coisa, o uso do smartphone. O uso do smartphone, assim, veio também para... a causa dessa, vamos falar assim, dessa avalanche de problema da coluna é o smartphone. Não é a causa. Mas ele é um dos fatores que contribui para perpetuar. Então todo mundo, a gente vê até crianças que antigamente você dava um brinquedo para o menino se distrair, hoje em dia você dá uma tela, dá um smartphone para ele. Então assim, eu sou o defensor número 1 da tecnologia, veio para ajudar e veio para ficar. Agora a gente não pode ser refém, tem que ter cuidado. A grande maioria das dores lombares, a grande maioria, não são problemas estruturais da coluna em si. A grande maioria é questão muscular. E um dos fatores preponderantes na questão muscular, por incrível que pareça, é a baixa de vitamina B. Às vezes você tem uma vitamina B baixa, vai ter muita dor nas costas. Então, baixa de vitamina, falta de atividade física, ou atividade física feita de forma errada, assim, extenuante, você está trabalhando além do limite do músculo, a grande minoria vai precisar de fazer alguma intervenção para tratar aquela dor. E uma coisa boa, esse pequeno grupo que vai precisar de alguma intervenção, a gente consegue resolver na grande maioria esmagadora dos casos com procedimentos que a gente chama de minimamente invasivos. Então, uma sedação leve, procedimentos percutâneos, a grande maioria sem incisões, sem sutura, sem ponto, e resolve o problema, tá? Mas o grande X da questão para a dor lombar e para a coluna em si é mudança de hábito de vida. Você não tem uma qualidade decente de sono, é o que a gente chama de higiene do sono. Se você não tem um sono adequado, tenha certeza absoluta que você é uma candidatíssima ou candidatíssimo a conviver com dor. Evitar o tabagismo, evitar o sobrepeso, evitar a obesidade e se mexer, fazer atividade física. E, como quinto pilar, no ambiente de trabalho, ter uma postura adequada. Você fazendo isso, você minimiza e muito a chance de poder ter dor nas costas. E outro pilar, que eu falei agora há pouco, ter um sono adequado, uma qualidade de sono adequada. Então, você fazendo isso, a tua chance de ter um problema na coluna, de dor, vai cair muito. Por mais tendência genética que você tenha, mas você consegue contornar. Doutora, a ideia de Aline, depois que ela entrou e saiu da casa, sobre o excesso, né? Ela saiu de um rosto bonito, que era delicado, e foi para um rosto que você olha, bate o olho e diz, ela harmonizou, ela botou preenchedor, ela fez tudo que ela tinha direito, mas não ficou legal. Por que isso acontece? Por um mau planejamento. Você observa que ela, uma moça bonita, né, que tem um rosto magro, se você observar o rosto dela, é um rosto magro. Então, o que está destacando quando você olha para a imagem dela hoje? Seria o malar dela está muito destacado, mais do que a mandíbula. Então, você percebe que houve um excesso de preenchimento, a têmpora dela ficou funda mesmo. Então, o que deveria destacar nesse rosto, na verdade, seria mandíbula e não o malar, mas de uma maneira muito suave. Rostos magros como o de Aline, a gente tem que fazer um planejamento diferenciado, onde vamos trabalhar geralmente pelas áreas mais fixas, que é os ligamentos, e não em região de bochecha. Você percebe que os lábios dela também está com exagero, está desproporcional com a imagem dela, e isso realmente repercutiu muito, porque é uma mulher bonita, porém a harmonização dela foi mal planejada.
E esse excesso, essa falha, esse cheguei, né? Ele impacta numa imagem de uma pessoa, mas isso também pode impactar de forma negativa para a visão, né, das pessoas que veem uma pessoa como essa. Sim, porque a partir daí, que você vê uma imagem dessa, né? Uma pessoa pública, infelizmente, muitas pessoas olham e ficam até com medo, né? Poxa, por que que ficou com essa imagem? Então, o povo hoje em dia tem um certo receio de fazer a harmonização devido a esse excesso, né? Então, não teve um planejamento tão bem e resultou de um caso que realmente ela tinha tudo para estar com uma face mais harmonizada, de uma maneira mais leve, porque ela tem uma expressão muito bonita. E, infelizmente, exagerou, chegou em um rosto que está chamando mais atenção, os preenchimentos, tirou totalmente a beleza dela. O bom de Bruna, o bom de tudo isso é que é diferente de outros procedimentos. Então, a gente consegue tirar todo esse excesso. Existe uma enzima chamada hialuronidase, que a gente pode fazer e degrada todo o ácido hialurônico, e a gente consegue tirar e fazer outra harmonização bem planejada, né? Como vários pontos dela, a gente poderia estar destacando essa beleza dela de uma maneira bem sutil. O menos é mais é a tendência para esse ano. Você tem visto aí essa crescente de que vamos harmonizar para dar simetria, para dar ali um equilíbrio. Como é que você tem visto isso aqui no seu consultório? Sim, eu sempre trabalhei com esse lado, sempre foi meu foco de trabalho, trabalhar com a naturalidade, onde o menos é mais, tanto em rostos redondos, rosto, você tem que ter, na verdade, saber trabalhar um pouquinho com projeções, estudar aquela face, ver o terço superior, médio, inferior, quais são os ângulos que você tem que valorizar, o que está mais incomodando aquela paciente, como é que você vai destacar essa beleza de forma natural. Então, esse ano 2026 está aí para isso, para ressaltar mais a beleza natural. Eu estou falando não só na harmonização, mas em tudo que você observa. Antigamente as pessoas achavam lindo aqueles lábios exagerados, até a própria sobrancelha você ficara muito marcada. Então, hoje em dia, não. A gente aprende cedo a se maquiar para sair bem numa foto, para esconder uma noite mal dormida, para dar aquela iluminada no que gosta mais no rosto. Mas ninguém ensina a se maquiar para enfrentar um diagnóstico. Ela tinha 28 anos. 28. Trabalhava como telemarketing, fazia planos, tinha rotina corrida como qualquer pessoa da idade dela, até que uma palavra atravessou tudo. Os sintomas começaram, na verdade, quando eu tinha 24 anos. Eu comecei a sentir dor no cotovelo, ao digitar, se fosse segurar uma xícara, às vezes a xícara vacilava da minha mão. E ao procurar os médicos, eles indicavam se falta de alongamento, provavelmente eu mexi de mau jeito. E na época também eu trabalhava com computação. Então, eu imaginei também que poderia ser LE ou DO, alguma doença ocupacional, no caso, né, do trabalho. E aí eu continuei tentando investigar, mas os exames que eram passados eram apenas ultrassom e raio-x. E nesses exames não diagnosticava nada, dava tudo normal. E aí, com 28, que chegou o diagnóstico de câncer, né, no cotovelo. E quando essa palavra chega, ela não chega devagar. Ela muda o ar da casa, muda o jeito que você respira, muda até o jeito que você se enxerga. Eu diria que quando se recebe um diagnóstico de morte, né? Porque quando se fala em câncer, pensa logo em morte, não se pensa em outra coisa. Cada minuto que passa, cada segundo passa a ter um significado muito diferente. E aí, a partir desse momento, se eu já via a vida de uma forma mais bonita, mais interessante, passou a ser ainda mais. Quando eu tinha alta do hospital e eu podia sair do lado de fora,
ver o céu, sentir o sol um pouquinho no rosto. Isso para mim gerava uma emoção tão grande, dizer, nossa, eu estou conseguindo sentir o sol no meu rosto. E para muitas pessoas, quando eu falava isso, era até assim, que coisa boba, tá falando que tá vendo o céu azul. Algo tão insignificante, né? Tão banal. Mas para mim passou a ser algo muito importante. E o que mais chama atenção hoje é que histórias como a dela estão ficando cada vez mais comuns e muito mais cedo. Na verdade, o câncer ele não escolhe idade. Ele pode acontecer em qualquer faixa etária e qualquer tipo. O que a gente observa hoje é que há uma sobreposição de fatores de risco. Então, hoje, a população jovem está mais suscetível a fatores de risco como o sedentarismo, como alimentação com ultraprocessados, o próprio tabagismo, vape, além também da melhor acurácia dos exames diagnósticos. Então, muitas vezes, o que passava despercebido do ponto de vista de exame de imagem, de rastreamento, por exemplo, há alguns anos, com os métodos cada vez mais eficazes, eficientes, a gente consegue fazer o rastreio melhor e isso impacta no maior número de casos, inclusive em pacientes jovens. Só o câncer de próstata, por exemplo, deve registrar mais de 70 mil novos casos por ano no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Câncer de mama, né, dos tumores femininos, câncer de mama, câncer de colo uterino também. A gente vem observando, na verdade, que o número de mulheres com câncer de pulmão, assim, que é particularmente minha área, oncologia torácica, uma das minhas áreas, a gente vem observando esse aumento importante na população feminina. E isso não é só genética, é o estilo de vida, é o sedentarismo que vai ficando, é o cigarro, o excesso de bebida no fim de semana, o estresse acumulado como se fosse normal. E isso o corpo vai somando até que um dia ele cobra. O tratamento mexe com tudo, com o corpo, é claro, mas principalmente com tudo que tem dentro. Tem dia que você acorda e não reconhece a própria imagem. Tem dia que a autoestima vai embora junto com o cabelo. E foi nesse momento, quando parecia que tudo estava sendo tirado, que ela resolveu construir alguma coisa. Foi aí nesse período que eu acabei descobrindo uma nova profissão, porque como eu fiquei careca, perdi os cílios, as sobrancelhas, aí eu dizia assim, eu não quero ficar parecendo um bichinho da goiaba, eu vou dar um jeito de mudar minha fisionomia, não quero ficar assim. E aí comecei a pesquisar na internet, como foi a época da pandemia, todo mundo estava voltado para rede social, para celular, YouTube, Instagram, começou aquele boom, né, na internet. E aí eu comecei a aprender com as blogueiras, que na época produzia conteúdo, a se maquiar. E aí eu fui aprendendo a como colocar uns cílios, a como fazer uma sobrancelha, a botar uma corzinha na bochecha, né, porque durante o tratamento, quando a gente se olha no espelho, você vê um corpo sem vida, sabe? É um rosto pálido, começa a aparecer manchinhas, olheiras profundas, então mexe muito com a nossa autoestima. Ela começou a estudar maquiagem, mas não por vaidade, mas porque de algum jeito aquilo devolvia controle. Enquanto o tratamento transformava o corpo dela, ela transformava o olhar sobre si mesma. Cada pincelada era uma forma de dizer, eu ainda estou aqui. A maquiagem não escondia o que ela estava vivendo, ela ajudava a atravessar. E aí a maquiagem foi me trazendo isso de volta, quando eu me olhava, tudo errado. Não fazia nada certo, mas quando eu me olhava e podia ver uma outra imagem, né? Podia ver uma fisionomia um pouco mais viva, né? Acho que essa seria a palavra. Eu costumo sempre dizer que a maquiagem, para mim, não foi para ganhar dinheiro, foi por amor. Foi quando eu via o que ela podia fazer por mim, o que ela podia fazer pelas pessoas, sabe? De você acordar um dia e tá tão mal, tá tão o pó, e de repente você reconstruir sua imagem e se ver mais bonita. E isso dá até um ânimo, e foi inclusive assim comigo no dia de hoje, né? Eu estava, por conta do último ciclo, muito cansada, muito assim debilitada. E aí comecei a me maquiar, quando me olhei no espelho eu me senti tão forte. Eu fiz, nossa, nem parece a mesma pessoa que acabou de acordar. Simplesmente por ter colocado um pouco mais, né,
de um blushzinho ali, trazer um pouco mais de vida. Eu acredito que foi o próprio Deus também que me apresentou a maquiagem. Eu passei durante muito tempo dizendo isso, que Deus que me apresentou, porque eu não gostava de maquiagem, viu? Eu detestava, nenhum gloss eu queria passar em mim. E de repente me aparece, como você falou, né, um novo propósito. Hoje, aos 32 anos, ela está com um filho de pouco mais de 1 ano. E talvez ninguém imagine que anos atrás ela estava lutando pela própria vida. Deus me abençoou em 2024, quando eu tive a metástase com meu filho, que agora tem 1 ano, fez 1 ano e 9 meses agora. E então, é a minha fé e a minha família, né, que tem me fortalecido e me dado ânimo e força, sabe, para não desistir e continuar seguindo nesse processo. Talvez essa história não seja só sobre o câncer, seja sobre como a gente escolhe se olhar quando tudo parece desmoronar. Ela poderia ter se escondido, mas Sara decidiu se redesenhar. Que a Sara pequena está tendo muito orgulho da Sara de agora e eu sempre, apesar de você e das pessoas também me verem tão forte, eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, insegura também. Com a minha imagem também eu era. E de repente olhar e ver que toda essa evolução veio através de uma notícia ruim, né, de um diagnóstico ruim. E de repente haver toda essa transformação na minha vida. Eu tenho certeza que ela está muito feliz e orgulhosa disso. Agora a pergunta já vai para a parte lá na frente, muito breve, e Sara vai estar curada. O que é que essa Sara de hoje falaria para Sara? Vai falar para Sara que está lá curada, ainda com 34 anos. Que bom que você não desistiu. Que você continuou, que lutou e venceu. E no meio da dor, encontrou a fé. Sem Deus, eu não conseguiria chegar até aqui, eu não estaria aqui agora, que é quem me dá esperança todos os dias, né? Que me dá força para prosseguir, que quando eu estou fraca, diz, vamos lá, eu te levanto, vamos lá, vamos para mais uma. É quem coloca pessoas incríveis na minha vida, é quem coloca equipes médicas muito competentes para poder me ajudar nesse processo. Esse louvor, quando eu descobri a gravidez, eu cantava muito para meu filho na barriga. Porque quando eu comecei o processo da maquiagem, uma médica me disse que eu jamais poderia ter um filho. E eu cantava e continuo cantando. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Se você perdeu algum detalhe, quer rever uma matéria ou compartilhar com alguém que precisa ouvir isso, corre lá no nosso Instagram, @BandSaúde, e também no YouTube da Band Bahia. Eu sou Bruna Gonzalez e esse ano promete. Além disso, eu prometo também caminhar com você, com leveza, mas também com responsabilidade. Até o próximo programa. Fica com a gente.
de saúde, oferecimento Dr. Cláudio Falcão, neurocirurgia e coluna, Oral Regale, odontologia estética, Rejuve, cirurgia plástica integrativa.